Olá, pessoal. Aqui é o professor Márcio Martins. Eu sou professor do curso de Química, Engenharia Química, mestrado acadêmico em Ensino e mestrado profissional em Ensino de Ciências, todos do campus Bagé, da Universidade Federal do Pampa. Sou autor de um blog chamado Diário de um Químico Digital, no qual eu posto materiais sobre tecnologias aplicadas ao ensino. E hoje eu quero falar sobre uma ferramenta chamada Kahoot, que é uma ferramenta utilizada para implementação de propostas de gamificação no ensino. Então, vou falar sobre essa ferramenta brevemente. O que é o Kahoot? O Kahoot é uma plataforma online e móvel para aplicação de propostas de gamificação no ensino. O que vem a ser essa gamificação no ensino? A gamificação é um nome geral para uma série de metodologias que visam a introdução de elementos de jogos em sala de aula, em propostas de ensino ou de treinamento, de, por exemplo, profissionais. Pode ser usado também no meio corporativo. Bom, o que seria então essa introdução de elementos de jogos em sala de aula? Os jogos normalmente possuem regras claras, feedbacks imediatos, pontuação, às vezes mais até do que um tipo de pontuação, rankings, tempo, reflexão, inclusão de erro, colaboração e diversão, prêmios, bônus, distintivos, badges, emblemas. E o que isso tem a ver com o ensino? Bom, a ideia radical da gamificação é transformar toda a aula num jogo. Mas aí nós corremos um risco muito sério de o jogo acabar sendo um objetivo em si e a aprendizagem ficar em segundo plano. Então, as propostas mais bem-sucedidas de gamificação no ensino envolvem pegar elementos dos jogos e trazer para dentro da sala de aula, mas sem esquecer que queremos ensinar algo. Então, num jogo aplicado ao ensino, temos que ter regras claras. Os usuários devem saber na hora o que eles estão fazendo e por que eles estão fazendo e como funciona o jogo. Os feedbacks imediatos devem ser avisos visuais, sonoros, gráficos, que mostrem que o usuário está fazendo uma ação corretamente ou não corretamente. A pontuação é o quanto o usuário recebe de estímulo por ter realizado corretamente uma tarefa. Os rankings são os placares onde ficam os nomes e as pontuações dos jogadores que estão competindo. Isso tem que estar presente numa proposta de gamificação. O tempo deve ser um indicativo de quanto tempo o usuário tem para realizar uma tarefa, quanto tempo lhe resta, quanto tempo ele já utilizou. A questão da reflexão é que o usuário deve poder refletir sobre o que a ação escolhida por ele implicou no avanço no jogo. Então, se o usuário escolhe uma opção errada, ele deve saber por quê, deve ser capaz de saber por que isso não levou ao sucesso. A inclusão de erro também é uma coisa muito importante, porque se o usuário só acertar, ele não aprende. Então, tem que ser possível ele cometer pequenos erros para que, com isso, ele aprenda. E a questão da colaboração e diversão é um dos elementos centrais da gamificação, pois os usuários devem poder colaborar entre si e não apenas competir, porque o mais capaz pode ensinar aquele que ainda não está maduro o suficiente para aprender. E a questão da diversão é para que o ensino seja prazeroso. O Kahoot ele pode ser acessado pelo navegador ou por aplicativos móveis. Então, se nós formos em kahoot.com, nós acessaríamos a plataforma Kahoot e lá poderíamos criar uma conta, ou nós podemos instalar na Play Store da Google o aplicativo Kahoot, ou na Apple Store, para quem possui iPhone, né, sistemas iOS, instalar o aplicativo no seu iPhone. Bom, eu vou falar com mais propriedade sobre como entrar no Kahoot no próximo vídeo. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado.